convite para o casamento do meu irmão chegou em um envelope dourado, grosso, com letras caligrafadas que exalavam formalidade e ostentação. Era o tipo de convite que qualquer família teria orgulho de receber. Um marco social, um momento para se guardar nas fotografias e nos álbuns que ficariam para as futuras gerações. Mas, quando o abri, não senti nada disso. Não havia calor, não havia afeto, não havia sequer a sensação de pertencimento. O convite para mim era apenas mais uma demonstração velada daquilo que eu já conhecia. Na visão do meu pai, eu não fazia parte daquela celebração como filha ou irmã. Eu era uma intrusa tolerada por obrigação. Lembro-me do instante em que minha mãe entregou o envelope em minhas mãos. Ela fez isso com o cuidado de quem carrega uma bandeja de cristal, mas o olhar dela era um reflexo do conflito que sempre viveu, entre apoiar a filha em silêncio e não desafiar a autoridade do marido. Chegou o convite do seu irmão, disse sem sorrir, como quem apenas cumpria um dever. Eu já sabia que viria, mas a forma como ela falou, quase pedindo desculpas, dizia mais do que as palavras impressas em papel dourado. Ao abrir, vi meu nome escrito de forma seca, sem título, sem menção à carreira, sem a mínima deferência que sempre foi dada aos outros convidados de prestígio. Para todos os parentes, amigos importantes do meu pai e contatos de negócios, o texto vinha carregado de formalidades. Doutor, excelentíssimo, senhor fulano de tal. Para mim, apenas o primeiro nome, como se eu fosse menos, como se minha farda, minhas condecorações e minha patente não tivessem valor algum. Meu pai entrou na sala logo depois, e quando me viu com o convite na mão, lançou um comentário que ainda ecoa em minha mente. Pelo menos dessa vez, tente não chamar atenção. É o dia do seu irmão, não o seu. Não havia rancor na voz dele, mas sim um desprezo frio, quase automático, como quem repete algo tantas vezes que já se tornou hábito. Eu não respondi. Apenas dobrei o convite e guardei. Esse gesto de silêncio foi a primeira decisão estratégica que tomei naquela longa noite de preparação para o que estava por vir. A verdade é que, por mais que eu tivesse conquistado o respeito fora das paredes daquela casa, dentro dela eu ainda era a mesma filha diminuída, desacreditada e desvalorizada. Eu podia ter atravessado oceanos, participado de missões arriscadas, comandado homens que jamais ousariam me questionar em campo, mas nada disso parecia ter peso diante dos olhos do meu pai. Para ele, minha presença no casamento não era honra, era incômodo. A maneira como o convite foi entregue, a forma como ele me olhou, o tom de voz com que me alertou a não me exibir, tudo isso era o prelúdio do que eu já sabia. Naquele salão, naquela noite, eu não seria tratada como filha, irmã ou convidada de prestígio. Eu seria apenas a sombra incômoda que todos fingiriam não ver, a mesma que ele se empenhou em reduzir a vida inteira. Passei aquela noite em claro, olhando para o pedaço de papel dourado sobre a mesa. Ele cintilava sob a luz fraca do abajur, como se fosse uma pequena coroa destinada a outro, enquanto para mim restava o papel seco, o nome sem títulos, a lembrança do desprezo. Mas, no fundo, eu sabia. Aquele convite, carregado de desdém, também seria o mesmo palco onde a vida armaria sua reviravolta. Porque, embora meu pai não soubesse, eu não chegaria àquele salão apenas como uma convidada diminuída. Eu carregava comigo algo muito maior, algo que ele nunca pôde apagar. Minha farda, minha história e a patente que, cedo ou tarde, ele seria forçado a engolir. O convite foi a semente. A noite do casamento seria a colheita. A manhã do casamento do meu irmão começou como tantas outras datas marcadas pela minha família. Não com afeto, mas com tensão. A casa se encheu cedo de barulho. Portas batendo, passos apressados, vozes que misturavam ordens e nervosismo. Era como se o grande evento fosse menos uma celebração e mais um desfile para mostrar status, poder e aparência. E dentro desse cenário, eu ocupava o mesmo lugar de sempre. Um espaço desconfortável, aquele em que minha presença era obrigatória, mas nunca bem-vinda. Quando desci as escadas, já pronta, encontrei meu pai esperando na sala de estar. Ele vestia um terno impecável, desses que parecem escolhidos para transmitir poder antes mesmo de qualquer palavra ser dita. O olhar dele percorreu meu corpo, analisando meu vestido sóbrio e discreto, e a expressão que surgiu em seu rosto
Foi a mesma que eu conhecia desde a infância. Desaprovação silenciosa. Não importava o que eu fizesse. Aos olhos dele, eu sempre falharia em algum detalhe. Pelo menos dessa vez você não veio com uniforme, disse em tom cortante. Isso aqui não é quartel, é festa. Engoli seco, mas mantive o silêncio. Eu já havia aprendido que discutir era como jogar pedras contra uma muralha. Nada se movia, exceto o peso que caía de volta sobre mim. Entramos no carro. Minha mãe, sentada no banco da frente, mantinha-se em silêncio constrangido. Ao lado dela, meu pai ajustava a gravata, inquieto, como se estivesse prestes a assumir o palco principal de uma peça. Eu me sentei atrás, observando pela janela a paisagem correr. Cada quilômetro que nos aproximava do salão aumentava também o peso da atmosfera dentro do carro. O ar parecia denso, carregado, e as palavras que estavam prestes a sair da boca do meu pai vieram como eu já esperava. Hoje é o dia do seu irmão, disse sem virar o rosto. Não é dia para você se exibir. Não tente aparecer. Não tente roubar a atenção. Não é sobre você. O tom era de aviso, mas na verdade era mais do que isso. Era uma ordem disfarçada de conselho, uma sentença de humilhação dita antes mesmo de chegarmos ao local. O que ele queria dizer não era apenas não apareça, mas sim, não importa o que você conquistou. Aqui, você não é nada. As palavras ecoaram em mim como tantas outras vezes no passado. Era a mesma melodia repetida de diferentes formas. Você não serve. Não é lugar para mulher. Isso não é para você. Naquele carro, a quilômetros de distância do salão, eu já havia sido diminuída antes mesmo da primeira música tocar, antes do primeiro brinde ser feito. Olhei pela janela, buscando no céu um refúgio. O céu sempre fora meu lugar de escape. Pensei em todos os voos que já havia conduzido, nas missões que me moldaram, nos momentos em que estive à frente de dezenas de homens que me seguiam sem questionar. Pensei no peso do capacete, no rugido dos motores, na sensação de comandar aeronaves em velocidade. E ali, espremida no banco de trás de um carro, percebi o contraste. No céu, eu era líder. Naquele carro diante do meu pai, eu era apenas a filha diminuída, tratada como sombra. Mas mesmo diante da dor, eu sabia controlar minha expressão. Mantive o rosto sereno, os olhos fixos na estrada, como se nada tivesse me atingido. Esse era meu escudo, o silêncio. O mesmo silêncio que aprendi a usar tantas vezes nos quartéis, quando olhares de desconfiança tentavam me intimidar. O silêncio não era submissão, era arma. E naquele instante, enquanto meu pai pensava que me havia calado, eu, na verdade, acumulava forças. Minha mãe, talvez tentando amenizar, comentou: ela sabe se comportar, mas ele a interrompeu com um gesto ríspido da mão. Não defenda. Você sabe como ela é. Sempre tentando aparecer. Esse sempre tentando aparecer foi como uma punhalada, porque eu nunca tentei aparecer. Apenas lutei para existir, para ser reconhecida, para não ser apagada pela sombra de um homem que sempre quis me reduzir. Mas para ele, cada conquista minha soava como afronta. Cada medalha que conquistava era, para ele, um lembrete de que sua visão estava errada. E aceitar isso era algo que nunca fez parte do repertório do meu pai. O carro avançava, e o silêncio voltou a dominar. Mas dentro de mim, as lembranças vieram em enxurrada. Lembrei de quando, ainda menina, disse a ele que queria pilotar, e ouvi a gargalhada seca. Você não passa de uma mecânica de oficina. Lembrei das vezes em que voltei para casa com notícias de promoções na Marinha, e encontrei apenas o desdém frio. Isso não significa nada fora daquele quartel. Lembrei das noites em que esperei, inutilmente ouvir um "estou orgulhoso de você". Nunca veio. E ali, naquele carro, a caminho da cerimônia do meu irmão, percebi que nada havia mudado. Para ele, eu nunca seria suficiente, nunca seria digna, nunca seria igual. Mas também percebi algo mais. O que meu pai não sabia é que naquela noite ele não teria mais como escapar da verdade. Não importava o quanto tentasse me diminuir antes da cerimônia. Não importava quantas palavras de desprezo lançasse para me calar. O salão que nos esperava seria palco de algo muito maior do que qualquer piada, qualquer ordem, qualquer tentativa de apagar minha história. Eu respirei fundo, mantendo o rosto impassível. O carro seguia pela avenida, e cada quilômetro percorrido me aproximava não apenas do casamento do meu irmão,
mas do momento em que o mundo, e meu pai junto dele, teriam que ouvir uma palavra que nunca imaginaram associar ao meu nome, Almirante. Naquele instante, mesmo sem saber, meu pai já estava prestes a viver o engasgo mais amargo de sua vida. O carro finalmente entrou pela alameda iluminada que levava ao salão de festas. As árvores estavam decoradas com luzes brancas, e a entrada principal cintilava com refletores dourados, como se fosse um palco pronto para receber reis e rainhas. Era, de fato, o cenário perfeito para a cerimônia grandiosa que meu irmão e meu pai sempre sonharam. Luxuosa, impecável, digna de manchete social. Enquanto o motorista estacionava, vi os convidados se aproximando da entrada em trajes de gala. Homens de terno bem cortado, mulheres em vestidos longos de seda e pedrarias, todos se cumprimentando com sorrisos estudados, abraços calculados, e aquele ar típico de quem não está ali apenas para celebrar, mas para ser visto, fotografado, comentado. Era um teatro social, e todos sabiam o papel que deveriam desempenhar. Nós descemos do carro. Meu pai foi o primeiro, altivo, com o olhar firme e a postura de um general do seu próprio império particular. Minha mãe saiu em seguida, ajeitando o vestido com cuidado, como se cada gesto fosse observado. E eu, por último, pisei no chão sentindo o peso de ser parte, e ao mesmo tempo não ser. O salão era majestoso. Lustres de cristal pendiam do teto como cascatas de luz. As mesas eram forradas com toalhas de linho impecavelmente alinhadas, e arranjos de flores brancas e vermelhas se erguiam como torres delicadas. Um quarteto de cordas tocava suavemente, criando uma atmosfera elegante. O cheiro de perfumes caros misturava-se ao aroma das velas acesas e da comida que vinha da cozinha. Tudo parecia calculado para impressionar. Mas para mim, cada detalhe era apenas um lembrete de onde eu estava. Em um lugar em que o luxo não me incluía. Assim que entramos, os olhares começaram. Alguns discretos, outros descarados. Sussurros correram entre parentes e conhecidos. Vi uma tia se inclinar para outra e cochichar algo, os olhos claramente voltados para mim. Reconheci o sorriso de escárnio em uma prima distante. O mesmo sorriso que tantas vezes me acompanhou em reuniões de família, quando ela dizia em voz baixa: "Ela finge ser importante, mas todo mundo sabe que não passa de uma mecânica que deu sorte." Caminhei pelo salão com a cabeça erguida, mas por dentro sentia o peso da invisibilidade. Eu estava ali, presente fisicamente, mas ausente em reconhecimento. Para muitos, eu não era a filha, a irmã ou a convidada especial. Eu era a nota desafinada em uma orquestra perfeita, a peça fora do lugar, em um tabuleiro montado com esmero. Meu pai fez questão de se destacar. Ele circulava entre as mesas, apresentando-se com firmeza, orgulhoso do casamento que organizara. Falava com os amigos, com os sócios, com os parentes mais próximos. Mas em momento algum, me apresentou. Eu caminhava a poucos passos dele, mas era como se fosse invisível. Nenhum título meu, nenhuma conquista, nenhuma história de vida merecia ser mencionada. Eu não era filha para ser mostrada. Era um incômodo para ser silenciado. Lembro de um instante específico em que uma senhora se aproximou dele e perguntou: "E essa é a sua filha?" Ele hesitou por um segundo, forçou um sorriso e respondeu: "Sim, é, mas a estrela hoje é o noivo, o meu filho." Desviou a conversa imediatamente, como se meu nome fosse um detalhe irrelevante. Esse gesto, pequeno e aparentemente inofensivo, foi mais doloroso do que gritos, porque em público, a omissão é a forma mais cruel de negação. Sentei-me em uma mesa afastada, observando a movimentação. O salão se enchia cada vez mais. O brilho das joias refletia nas luzes, e os fotógrafos iam de mesa em mesa, registrando sorrisos artificiais. Eu era ignorada por quase todos, exceto pelos olhares curiosos que vez ou outra me atravessavam como lâminas. Não eram olhares de interesse. Eram olhares de julgamento. A cada risada que ouvia, a cada comentário sussurrado, lembrava do aviso no carro: "Hoje não é dia de você se exibir." Na cabeça do meu pai, eu não deveria existir naquele espaço. E para todos os outros, eu de fato não existia. Era como se a presença que eu carregava, minhas medalhas, minha carreira, minha patente, tivesse ficado do lado de fora, barrada junto com as lembranças que ele sempre quis apagar. O casamento começou. Meu irmão entrou sorridente, rodeado de aplausos. Minha cunhada, em um vestido branco reluzente, foi recebida como uma princesa.
O público se levantou, bateu palmas, emocionou-se. Eu também bati palmas, mas sentia que minhas mãos batiam no vazio. A celebração era para eles, e eu, mais uma vez, era apenas a espectadora invisível. E foi exatamente essa invisibilidade que me deu a certeza de que algo estava por vir. Porque eu sabia, e apenas eu sabia, que aquela noite ainda me reservaria um momento em que os olhares não poderiam mais me ignorar. Enquanto o quarteto de cordas tocava e os convidados brindavam, eu permaneci firme. Observava em silêncio, com a mesma disciplina que aprendi a cultivar nos quartéis. A invisibilidade era dolorosa, mas também era o disfarce perfeito. O que meu pai não imaginava era que naquela noite, a farsa da minha insignificância seria rasgada por uma única palavra que ecoaria pelo salão: almirante. E quando esse momento chegasse, cada olhar que hoje fingia não me ver seria obrigado a me enxergar. O jantar avançava em meio a discursos, música ambiente e conversas animadas. O salão estava cheio, cintilando com as luzes refletidas nos cristais e nos talheres de prata. O casamento do meu irmão era, sem dúvida, o espetáculo social que meu pai sempre desejou organizar. Impecável em cada detalhe, grandioso em cada gesto. Os convidados riam, brindavam, dançavam, e eu, mais uma vez, permanecia no meu canto, como a peça deslocada que muitos fingiam não perceber. A essa altura da noite, o vinho já havia circulado bastante. Os garçons se moviam com agilidade, enchendo taças que pareciam nunca esvaziar. Meu pai, sentado à mesa principal, estava no centro das atenções. Ele sorria com aquele ar de dono do palco, o mesmo olhar altivo que sempre usou para comandar conversas e transformar qualquer momento em oportunidade de autopromoção. Então veio o momento do brinde. O mestre de cerimônias entregou-lhe o microfone, e todos se calaram em respeito. Meu pai levantou-se lentamente, ajeitou o paletó, ergueu a taça e olhou ao redor com a segurança de quem sabe que dali em diante, cada palavra sua será ouvida com atenção. Hoje, começou ele com voz firme e pausada, é um dia de honra para a nossa família. O dia em que meu filho se une em matrimônio e dá continuidade ao nosso nome, à nossa tradição, ao nosso legado. A plateia aplaudiu, e ele sorriu orgulhoso. Continuou. Meu filho sempre foi um exemplo de disciplina, de esforço, de visão. Desde pequeno mostrou que estava pronto para assumir responsabilidades, para ser homem de verdade. Mais aplausos, mais sorrisos. Meu pai estava no auge da sua performance, e eu sabia que, em algum momento, ele encontraria uma maneira de me usar como contraponto. Não demorou. Claro, disse ele mudando o tom, deixando escapar um sorriso enviesado. Nem todos tiveram o mesmo caminho. Alguns de vocês sabem que tenho uma filha. A plateia riu discretamente. Meu coração disparou. Eu sabia o que vinha. Pois é, enquanto um filho segue a tradição, a outra resolveu brincar de quartel. Pausou, esperando a reação. Risadinhas surgiram em várias mesas. Imaginem só, uma mulher querendo ser mais dura que os homens, usando farda como se fosse fantasia de carnaval. As risadas aumentaram. Eu permaneci imóvel, mas senti o calor subir pelo rosto. Não por vergonha, mas por raiva. Não era a primeira vez que ele fazia isso. Usar uma ocasião pública para me diminuir. Mas, naquele contexto, no casamento do meu irmão, diante de centenas de convidados, aquilo tinha um gosto ainda mais cruel. Mas vejam bem, continuou ele balançando a taça. No fundo, sempre soube que ela era feita para estar nos bastidores. Afinal, alguém tem que arrumar os carros, limpar as botas. Não é mesmo? O salão explodiu em gargalhadas. Algumas pessoas riam com sinceridade, outras apenas acompanhavam por educação, mas todas riam. Olhei ao redor e vi até parentes próximos tentando disfarçar o riso, mordendo os lábios, evitando encontrar meu olhar. Era como se, por um instante, toda a minha história tivesse sido reduzida a uma piada maldosa. Minha mãe, ao lado dele, permaneceu em silêncio, os olhos baixos, como sempre fazia quando ele passava dos limites. Eu sabia que ela sentia vergonha, mas a incapacidade de enfrentá-lo a mantinha prisioneira naquele lugar. E eu, ali, sentada em uma mesa afastada, escutava tudo. Cada palavra, cada risada, cada olhar enviesado. Por dentro, meu estômago se revirava, mas por fora,
Mantive a compostura. Não esbocei reação. Não retruquei. Não sorri. Não chorei. Apenas permaneci firme, sustentando o silêncio que, naquele momento, era minha única defesa. Meu pai finalizou o brinde exaltando mais uma vez o irmão. Portanto, levantemos as taças ao verdadeiro orgulho da família, meu filho, que hoje se casa e segue o caminho que um homem deve seguir. Todos se levantaram, erguendo as taças e repetindo em coro: ao noivo. As vozes ecoaram pelo salão, e o cristal das taças tilintou como se fosse música. Mas para mim, aquele som era o ruído metálico de grilhões. Não apenas me ignoravam, estavam rindo de mim. Estavam reforçando a narrativa que meu pai construiu durante anos. A de que eu era menos, a de que minhas conquistas não valiam nada, a de que minha presença era motivo de piada. Bebi um gole de vinho, em silêncio. O líquido desceu amargo, mas o amargor não vinha da bebida. Vinha da humilhação. E naquele instante, algo dentro de mim se consolidou. Eu sabia que não poderia responder ali, que qualquer palavra minha seria usada contra mim, transformada em mais um motivo de chacota. Mas também sabia que a vida, de forma misteriosa, havia preparado aquele cenário para algo maior. Eu lembrava do convite, do aviso no carro e agora do brinde humilhante. Tudo fazia parte de uma linha contínua de desprezo. Mas o que meu pai não sabia era que o jogo estava prestes a virar. Muito em breve, naquele mesmo salão, diante das mesmas pessoas que riam de mim, uma única palavra ecoaria com a força de um trovão: almirante. E quando essa palavra fosse pronunciada, não haveria risada capaz de abafá-la. As gargalhadas ainda ecoavam quando meu pai devolveu o microfone ao mestre de cerimônias e ergueu a taça, como se tivesse feito a mais espirituosa das piadas. Para ele, aquele momento era natural. Era assim que sempre me tratara, fosse em família, fosse diante de estranhos. Como objeto de escárnio, como exemplo negativo, como sombra inconveniente que só servia para reforçar o brilho do filho preferido. Enquanto todos riam, eu permaneci imóvel. Segurei minha taça de vinho com firmeza e mantive os olhos fixos na mesa, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, o peito queimava. Cada palavra que ele dissera, cada risada abafada nas mesas ao redor, entrava em mim como uma lâmina afiada. Mas ao contrário do que muitos esperavam, eu não reagi. Não houve explosão. Não houve defesa. Não houve lágrimas. Houve silêncio. Um silêncio profundo, calculado, estratégico. Aprendi no quartel que o silêncio é arma. Ele intimida. Ele fere mais do que qualquer grito. Ele constrói uma muralha invisível entre quem cala e quem espera a reação. Naquele salão, cercada por parentes e conhecidos que se deliciavam com minha humilhação, compreendi que meu silêncio era o único traje possível. Eu não tinha joias como minhas tias, não tinha vestidos bordados como minhas primas, não tinha o aplauso fácil como meu irmão. Mas tinha meu silêncio, e dentro dele carregava algo que ninguém ali podia apagar: minha farda, minha disciplina, minha história. Enquanto as conversas voltavam ao normal, eu permanecia quieta, observando. Vi meu pai sorrir satisfeito, como se tivesse vencido mais uma vez. Vi as pessoas voltarem a beber e a comer, comentando sobre o discurso dele como quem aprecia um bom espetáculo. E percebi que, para todos, minha ausência de reação era confirmada como fraqueza. Para eles, eu havia engolido a humilhação e me calado porque não tinha como responder. Mas a verdade era outra. Eu não respondi porque não era ali, não era naquele instante, que a resposta devia ser dada. Esse tipo de sabedoria não se aprende em família, mas em campo. Aprendi a suportar olhares de descrédito nos primeiros dias de academia militar. Aprendi a aguentar comentários maldosos de companheiros que não aceitavam uma mulher em posição de comando. Aprendi a engolir cada palavra e transformar em combustível. Aprendi a esperar. Naquela mesa, naquele salão iluminado por lustres caros, minha mente voltou a tantas noites de silêncio. As madrugadas em que estudei até o corpo doer, as manhãs em que acordei antes do sol para correr quilômetros enquanto meus músculos gritavam. Os dias em que enfrentei exames e provas que diziam que só homens resistiriam.
Em cada um desses momentos, eu vesti o mesmo silêncio que agora me envolvia no casamento do meu irmão. O silêncio é como uma armadura invisível. Ele não impede o impacto, mas impede a penetração. As palavras do meu pai me atingiam, mas não me atravessavam. Eu sentia o peso, mas não deixava que se transformassem em feridas abertas. Dentro do meu silêncio, eu me lembrava de quem eu era fora dali. Uma mulher condecorada, respeitada, obedecida por homens que confiariam em mim em batalha sem hesitar. Esse contraste era o que me sustentava. Enquanto os convidados se distraíam, permiti-me observar meu pai. Ele ria, gesticulava, abraçava os amigos. Para ele, tudo estava sob controle. Ele acreditava que me reduzira mais uma vez, que me manteria no lugar de sempre, invisível, subjugada, ridicularizada. Mal sabia que, em poucas horas, seria ele o engasgado, ele o calado, ele o exposto diante da mesma plateia que agora ria comigo. Mantive o silêncio pelo resto do jantar. Sorri discretamente quando necessário. Cumprimentei alguns parentes com educação, mas não ofereci nenhuma reação que pudesse ser usada contra mim. Esse silêncio não era submissão, era espera. Eu sabia o que estava por vir. Sabia que o protocolo militar não tardaria a se cumprir. Sabia que aquele salão, montado para a glória do meu pai e do meu irmão, se tornaria palco de uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. A cada minuto que passava, o peso do silêncio se tornava mais poderoso, não apenas para mim, mas para ele, porque quem se cala em público cria um vazio, e esse vazio ecoa. Eu percebia nos olhares de alguns convidados uma ponta de desconforto. Talvez esperassem que eu chorasse, que me defendesse, que gritasse, mas não dei a eles esse espetáculo. Permaneci fria, serena, disciplinada, e foi nesse silêncio que me preparei. Ele foi meu uniforme invisível naquela noite, meu capacete, minha farda. O silêncio que me vestia era mais sólido do que qualquer tecido. Ele era a prova de que, por mais que tentassem me reduzir, eu já havia aprendido a sobreviver sem o reconhecimento deles. Meu pai não sabia, mas a cada segundo que passava, o silêncio que ele pensava ser submissão era, na verdade, a preparação da cena em que a própria vida o faria se engasgar diante de mim. Eu não precisava me defender. O mundo faria isso por mim. E naquela noite, esse mundo usaria justamente o palco que ele escolheu para me humilhar. O silêncio que me envolvia naquele salão não nasceu naquela noite. Era fruto de anos. Anos de batalhas travadas longe dos olhos da minha família. Anos de suor, de sangue, de noites em claro, de renúncias. Anos em que vesti a farda e carreguei no peito o peso da disciplina, enquanto em casa, no espaço que deveria ser de reconhecimento, só havia ausência. A ausência do meu pai não era apenas física, embora ele raramente estivesse presente em momentos que para mim foram cruciais, era sobretudo emocional. Nunca houve abraço de orgulho, nunca houve palavras de incentivo, nunca houve sequer o silêncio respeitoso de quem aceita não compreender, mas permite que o outro trilhe seu caminho. O que houve sempre foi desprezo, e desprezo repetido se transforma em ausência, ausência de apoio, ausência de presença, ausência de afeto. Lembro-me da primeira vez que vesti a farda da Marinha. Eu não tinha mais do que 20 anos. O tecido ainda cheirava a novo, os botões brilhavam, e quando me olhei no espelho, senti que carregava sobre os ombros não apenas um uniforme, mas uma promessa. Promessa de que eu não seria apenas uma sombra, de que eu construiria minha própria identidade, de que teria um nome que ecoaria além das paredes da minha casa. Mas quando voltei e mostrei ao meu pai, ele apenas bufou. Isso não é vida de mulher, disse, seco, sem olhar para mim. Ele não viu os calos nas mãos quando passei semanas em treinamento físico. Não viu os olhos vermelhos depois das madrugadas estudando navegação, estratégia, engenharia. Não viu quando voltei ferida das primeiras manobras em campo. Não viu quando, pela primeira vez, um grupo de homens acostumados a não obedecer a nenhuma mulher se calou e ouviu minha voz porque ela carregava autoridade. Ele não viu nada disso. E mais cruel ainda, não quis ver. Os anos foram passando. Cada patente conquistada, cada insígnia recebida, cada cerimônia em que meu nome foi chamado em voz alta, ele simplesmente ignorava. Eu ligava para contar, recebia um murcho,
quase desdenhoso. Eu aparecia em reportagens de jornais militares? Ele se recusava a comentar. Se algum vizinho ou parente falava sobre mim, ele mudava de assunto, como se estivesse ouvindo sobre uma desconhecida. Foi nessa ausência que eu me fortalecei. A ausência dele me fez compreender que eu não precisava da validação de ninguém para ser o que eu era. A ausência dele me ensinou que minha voz tinha valor, mesmo quando ele tentava calá-la. A ausência dele foi, paradoxalmente, o combustível que me fez resistir nos momentos mais difíceis. Houve noites em que pensei em desistir. Nos primeiros anos, quando o preconceito dentro dos próprios quartéis parecia me esmagar, quando ouvi risadas abafadas de colegas que diziam que eu não duraria nem um mês, quando chorei escondida no banheiro depois de ser chamada de fraqueza da tropa. Nessas noites, eu fechava os olhos e lembrava da voz do meu pai dizendo que eu não passaria de uma mecânica fracassada. E em vez de me quebrar, essa lembrança se transformava em força. Eu jurava para mim mesma que ele ainda viveria o dia em que teria de engolir cada palavra. E esse dia foi chegando, devagar, como chegam as grandes vitórias. Primeiro, com as pequenas conquistas. Ser aprovada em provas que muitos homens falharam. Completar percursos exaustivos sob sol e chuva. Suportar cargas físicas que diziam não serem feitas para mulheres. Depois, com as maiores. Assumir o comando de pequenas unidades, depois de destacamentos inteiros, até que finalmente recebi o título que mudaria para sempre minha trajetória. Almirante. Lembro da cerimônia. O auditório lotado, autoridades em peso, a bandeira tremulando ao fundo. Meu nome ecoou pelo microfone com toda a força da instituição. Almirante fulana de tal. As pessoas se levantaram, bateram continência, aplaudiram. Foi um momento de glória, de reconhecimento absoluto. E, ao mesmo tempo, um momento de dor silenciosa, porque entre todas aquelas vozes, faltava a dele. Meu pai não estava lá. Nunca esteve. Talvez por escolha, talvez por covardia, talvez por orgulho ferido. Pouco importa. A verdade é que ele não testemunhou, não aplaudiu, não reconheceu. E eu, naquele palco, compreendi que era justamente isso que tornava minha vitória ainda maior. Ela não dependia dele. Por anos, ele se manteve ausente, tentando apagar minha existência, como se eu fosse um erro que poderia ser ignorado. Mas a vida não funciona assim. Cada ausência dele apenas me aproximava mais do momento em que a verdade seria inegável. E naquela noite, no casamento do meu irmão, cercada de gente que ria das suas piadas e aplaudia seus discursos, eu sabia. O silêncio e a ausência de anos estavam prestes a se transformar em presença absoluta. A presença que viria quando o cerimonial, com voz solene e inquestionável, anunciasse diante de todos. Peço a todos que fiquem de pé para receber a almirante. A ausência que ele cultivou a vida inteira seria esmagada por uma única palavra. E quando essa palavra fosse dita, nem ele, nem seus amigos, nem nenhum daqueles risos poderiam negar. O que meu pai nunca soube, e talvez nem em seus piores pesadelos pudesse imaginar, é que eu não estava naquele salão apenas como uma convidada obrigatória. Não, minha presença ali não se resumia ao papel secundário que ele sempre me impôs nas reuniões familiares, como a filha que devia se sentar em silêncio, rir educadamente das piadas e sair sem deixar marcas. Eu estava ali como algo maior, muito maior. Dias antes do casamento, recebi uma ligação oficial. A Marinha havia decidido enviar representantes ao evento, já que meu irmão, através de contatos políticos e empresariais de meu pai, se relacionava com figuras públicas de destaque. Havia a necessidade de uma presença institucional, e o comando escolheu a mim. Não porque eu era a irmã do noivo, mas porque eu era a almirante. O comunicado era formal, carregado de respeito. Lembro da voz firme do oficial ao telefone. Senhora almirante, a senhora foi designada para representar oficialmente a Marinha no evento. Sua presença deve ser registrada e anunciada. Eu agradeci, com a mesma disciplina de sempre. Mas ao desligar, senti algo diferente. Uma chama que queimava silenciosa dentro de mim. Aquela não era apenas mais uma convocação. Era a chance da vida. Não apenas de representar minha instituição, mas de expor, diante da minha própria família, aquilo que meu pai passara décadas negando. Não contei nada a ninguém, nem à minha mãe, nem ao meu irmão, muito menos ao meu pai. Mantive em segredo, como quem guarda uma arma de precisão para o momento exato.
E confesso, parte de mim não contou porque queria ver a expressão dele quando a revelação fosse feita. Eu ansiava por aquele instante, não por vingança ruidosa, mas pela justiça silenciosa que o destino reservava. No dia do casamento, enquanto me preparava, não vestia apenas um vestido discreto. Carregava comigo a certeza de que, em algum momento, todos ali se levantariam não por meu pai, não pelo meu irmão, mas por mim. A filha invisível, a irmã diminuída, a mulher ridicularizada tantas vezes, seria chamada diante de todos com o título que nenhum deles poderia questionar: Almirante. O mais cruel, ou o mais poético, é que meu pai passou toda a noite sem perceber, sentado em sua mesa principal, sorrindo, contando piadas, me ignorando, acreditava estar mais uma vez no controle da narrativa. Não fazia ideia de que, atrás do protocolo social, havia um protocolo ainda mais forte, oficial, inquebrável. Enquanto ele erguia sua taça e dizia que eu era uma brincalhona de quartel, eu sabia que dali a pouco o cerimonial anunciaria meu nome. Enquanto ele ria com seus amigos e desdenhava da minha trajetória, eu sabia que, em questão de minutos, esses mesmos amigos se levantariam para me saudar. Enquanto ele me tratava como sombra, eu já era a presença que em breve eclipsaria tudo. Esse segredo que carregava dentro de mim naquela noite foi minha fortaleza. A cada risada, a cada olhar de desprezo, a cada palavra de humilhação, eu respirava fundo e lembrava: ele não sabe. Ele não sabe o que está prestes a acontecer. Não sabe que sua voz, que tanto me reduziu, será engasgada por uma única palavra que ele jamais quis pronunciar. E no fundo, havia também uma ironia silenciosa. Meu pai sempre acreditou que poderia controlar tudo, desde os negócios da família até a forma como cada um de nós deveria viver. Ele acreditava que era dono da verdade, dono das regras, dono até mesmo da forma como eu deveria ser lembrada. Mas, naquela noite, não seria ele a ditar a narrativa. Seria a instituição que tanto respeitava, a Marinha. E essa, sim, tinha voz mais alta do que qualquer discurso de pai. Enquanto os músicos afinavam os instrumentos para a próxima parte da cerimônia, percebi a movimentação discreta do mestre de cerimônias. Ele conversava com 2 oficiais que haviam chegado em uniforme, seus olhares sérios, suas posturas firmes. Eu os reconheci de imediato. Colegas de farda, enviados para acompanhar o protocolo. Nenhum convidado parecia dar importância à presença deles, mas eu sabia, eles estavam ali por mim. Fechei os olhos por um instante e inspirei profundamente. A sensação era quase a mesma de antes de uma operação militar. O coração acelerado, a mente lúcida, o corpo pronto para a ação. Havia tensão, mas também havia calma. Eu sabia que o momento se aproximava. Pensei em cada noite em claro, em cada lágrima engolida, em cada palavra de desprezo que me moldou. Pensei em como aquele instante seria a síntese de tudo, a vida devolvendo em dobro o que tantas vezes me foi negado. E sorri, não um sorriso de triunfo arrogante, mas de quem finalmente percebe que a justiça, embora tarde, chega. Meu pai ainda ria, erguendo a taça em novas conversas, inconsciente da tempestade que se aproximava. Ele não sabia que, dali a minutos, o mestre de cerimônias interromperia a música, pediria a todos que se levantassem e pronunciaria a frase que mudaria para sempre nossa história. Senhoras e senhores, peço que recebam com honras a Almirante. Eu não precisava me defender, não precisava revidar sua humilhação. A vida faria isso por mim. E no momento em que meu nome fosse anunciado, o silêncio que me vestia naquela noite se transformaria em aplausos. A ausência que meu pai cultivou durante anos se transformaria em presença absoluta. E ele, diante de todos, não teria para onde correr. O salão estava no auge da celebração. As taças tilintavam, a orquestra tocava uma valsa suave, e os convidados se espalhavam entre conversas animadas e risadas que ecoavam sob os lustres de cristal. Era o retrato perfeito de um casamento luxuoso. Pompa, brilho e a sensação de que tudo estava sob controle. Mas naquela noite, havia algo invisível pairando sobre o ambiente. Um segredo que apenas eu carregava. Enquanto observava tudo de minha mesa, pude perceber um movimento discreto no canto do salão. O mestre de cerimônias recebeu um bilhete. Olhou rapidamente em direção aos 2 oficiais da Marinha que haviam chegado pouco antes
e acenou com a cabeça em sinal de entendimento. Foi nesse instante que soube. Estava chegando a hora. O momento pelo qual anos de silêncio, de ausência e de desprezo me prepararam. Meu coração acelerou, mas não havia nervosismo. O que eu sentia era uma calma tensa, semelhante à que antecede um voo arriscado ou uma operação militar. Minha respiração estava firme, meus músculos relaxados e minha mente lúcida. Era como se todo o treinamento, toda a disciplina, toda a vida de farda tivesse me conduzido até ali. Eu não precisava fazer nada. O protocolo falaria por mim. A música cessou de repente. Os violinos foram interrompidos no meio da melodia, como se uma ordem invisível tivesse parado o tempo. O burburinho do salão diminuiu aos poucos, e o silêncio se espalhou, criando uma expectativa súbita. O mestre de cerimônias caminhou até o centro, com postura solene, e ergueu o microfone. Sua voz, grave e firme, rompeu o silêncio. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. As conversas cessaram por completo. Vi os olhares se voltarem para ele. Vi o noivo, meu irmão, ajeitar a gravata confuso, e até meu pai parar de rir com os amigos, encarando o palco com a expressão séria de quem acredita estar prestes a ouvir mais um discurso em sua homenagem. O mestre de cerimônias prosseguiu. Esta noite é de celebração, e como todo evento solene, também é de reconhecimento. Temos entre nós uma autoridade que, por protocolo e honra, deve ser recebida como merece. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas se entreolharam, surpresas. Autoridade? Quem? A confusão era visível. E foi nesse instante que vi o rosto do meu pai contrair-se levemente. Ele, que sempre se orgulhou de controlar cada detalhe, não sabia o que estava por vir. O mestre então ergueu o tom da voz. Todos de pé para receber a representante oficial da Marinha do Brasil. Os convidados se levantaram de imediato, como manda a tradição. Alguns hesitantes, outros com reflexo automático diante da solenidade. O som das cadeiras arrastando pelo chão ecoou como o prelúdio de uma revelação, e naquele instante senti um arrepio percorrer minha espinha. O mestre respirou fundo e completou. A almirante. Meu nome ecoou pelo salão. Forte, claro, inquestionável. A palavra almirante pairou no ar como um trovão que rompe o céu em noite silenciosa. O impacto foi imediato. Vi as expressões mudarem. Olhos arregalados, bocas entreabertas, respirações suspensas. O salão inteiro, que minutos antes gargalhava da piada de meu pai, agora estava paralisado diante da realidade que não poderia mais ser negada. Os oficiais da Marinha avançaram até mim, com postura impecável, abrindo espaço entre as mesas. Alguns convidados já me olhavam de forma diferente, não mais como a filha ignorada, a irmã invisível, mas como a autoridade que, por tradição, merecia respeito. Aplausos começaram, tímidos no início, mas logo tomaram conta do salão. O som das palmas se multiplicou, batendo contra as paredes de mármore e ecoando pelos lustres de cristal. Levantei-me lentamente, não com pressa, não com euforia. Levantei-me com a disciplina de quem sabe o peso do uniforme, mesmo quando não o veste. Meu olhar percorreu o salão e, por fim, encontrou o de meu pai. Ele estava de pé, mas não por vontade própria. Estava de pé porque todos estavam. Sua taça ainda na mão, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Não havia riso, não havia escárnio. Havia incredulidade. Era como se o mundo tivesse, em um só instante, desmoronado sobre ele. A música recomeçou, agora marcial, como fundo à minha caminhada. Avancei entre os aplausos, sentindo cada passo pesar mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Porque naquele momento não havia nada a ser dito. O que precisava ser dito já havia sido proclamado. Almirante. E meu pai diante de todos. Não tinha como apagar. Senti o peso da virada. Era como se a vida tivesse me entregado, naquela noite, o palco que tantas vezes me foi negado. O salão que servira de cenário para minha humilhação minutos antes agora, era o mesmo em que minha história seria reconhecida. E eu, que tantas vezes fui invisível, era agora o centro absoluto das atenções. Mas acima de tudo, eu sentia outra coisa, paz. Porque não precisei levantar a voz, não precisei confrontar, não precisei responder às piadas. Bastou ser.
Bastou existir. Bastou que minha trajetória falasse por mim. E enquanto caminhava entre os convidados, ouvindo os aplausos crescerem, percebi algo que jamais esquecerei. A vitória mais doce não é a conquistada com gritos ou vingança. A vitória mais doce é aquela em que a própria vida expõe, diante de todos, aquilo que os outros tentaram negar. Naquela noite, diante de centenas de olhos, meu silêncio se transformou em aplauso. E meu pai, pela primeira vez, foi calado não por mim, mas pela força da verdade. A palavra ecoou pelo salão como uma explosão. Almirante. O mestre de cerimônias pronunciou meu nome com toda a solenidade que o protocolo militar exige, e a reverberação daquela palavra parecia atravessar cada parede, cada mesa, cada olhar. Não havia como disfarçar, não havia como ignorar. Era oficial, era público, era inegável. Nesse instante, meus olhos procuraram os dele. Meu pai estava de pé, como todos os outros, mas sua postura não era de orgulho ou respeito, era de choque. Vi a cor sumir de seu rosto, os músculos do maxilar travados, e a taça de vinho que ele segurava tremer levemente em sua mão. Foi quando aconteceu. Ele levou a taça à boca, talvez tentando disfarçar a surpresa, mas o líquido desceu errado. Tossiu, engasgou. O vinho escorreu pelo canto da boca, e seus amigos mais próximos se inclinaram para ajudá-lo. A ironia era quase cruel. A mesma boca que tantas vezes me chamou de fracasso, que me diminuiu diante de todos, que transformou minha história em piada barata, agora se engasgava diante da verdade. Uma verdade que não precisava de minhas palavras, que não dependia da minha defesa. Bastou um título, almirante, para desmontar décadas de desprezo. O salão inteiro percebeu. Vi as expressões mudarem. Aquelas mesmas pessoas que minutos antes riam das piadas dele agora observavam em silêncio constrangido. Alguns desviavam o olhar. Outros permaneciam paralisados, tentando compreender como aquela filha invisível, aquela mulher ridicularizada no brinde, podia ser a autoridade pela qual todos estavam de pé. Eu continuei caminhando, firme, com passos medidos, como se fosse uma parada militar. Não havia pressa, não havia arrogância. Havia apenas a certeza de que aquele era o momento. O som dos aplausos aumentava, e cada palma que ecoava no salão era como um golpe contra o silêncio que ele tentou impor a vida inteira. Cheguei ao centro, onde os oficiais da Marinha me esperavam. Um deles saudou com continência, e eu retribuí o gesto, sentindo o peso da farda mesmo sem vesti-la. O mestre de cerimônias recuou, deixando o espaço para que eu fosse o foco absoluto. Não precisei dizer nada. Minha presença, meu título, minha trajetória falavam por si. Olhei novamente para meu pai. Ele havia se recomposto do engasgo, mas seu rosto permanecia pálido, os olhos arregalados, a expressão de incredulidade estampada como nunca antes. Ele sabia. Naquele instante, ele sabia. Tudo o que negou, tudo o que desprezou, tudo o que tentou esconder, estava agora diante dele, diante de todos. E não havia volta. A plateia aplaudia de pé, e cada aplauso era uma sentença. Uma sentença contra os anos em que fui tratada como menos, contra cada palavra de desdém, contra cada ausência. Os aplausos eram a justiça que a vida entregava, fria e pública, como sempre sonhei. Enquanto isso, dentro de mim, um turbilhão de memórias surgia. Lembrei da menina que ouviu do próprio pai. Você não passa de uma mecânica fracassada. Lembrei da jovem que estudava sozinha em um hangar vazio, escondendo lágrimas e transformando-as em disciplina. Lembrei da mulher que enfrentou o preconceito no quartel, que foi chamada de fraca, que foi testada até o limite e nunca cedeu. Lembrei de cada noite em que pensei em desistir e de como cada palavra de desprezo me fez resistir. E agora, ali, todos os caminhos se encontravam. Meu pai, que sempre quis me silenciar, estava emudecido diante da palavra que mais temeu ouvir. A plateia, que nunca me viu, agora me aplaudia em pé. Eu, que tantas vezes fui invisível, agora era o centro de tudo. Não precisei olhar para meu irmão, mas vi de relance sua expressão. Confusão misturada com respeito, talvez até orgulho, ainda que silencioso. Minha mãe, por sua vez, tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas que não eram apenas de emoção, mas também de alívio. Como se finalmente eu tivesse recebido diante do mundo
O reconhecimento que ela nunca teve coragem de me dar em voz alta. O engasgo do meu pai não foi apenas físico. Foi simbólico. Ele se engasgava com o vinho como se engasgasse com a própria arrogância, com as próprias palavras, com os anos de negação. Engasgava-se porque a verdade não cabia na garganta. E pela primeira vez, ele não tinha como disfarçar. Não havia piada que pudesse fazer. Não havia risada que pudesse provocar. A palavra almirante já havia sido dita, já havia sido gravada, já havia ecoado. Eu poderia ter me aproximado dele, poderia ter dito algo, mas não era necessário. A maior vingança não estava em minhas palavras, mas em meu silêncio. Porque, enquanto ele se sufocava com o peso da revelação, eu permanecia de pé, ereta, firme, recebendo os aplausos. E esses aplausos eram a voz que nunca precisei levantar. Naquele instante, compreendi que a justiça não precisa ser ruidosa. A justiça, quando é plena, acontece no contraste entre o vinho que escorre pelo canto da boca dele e as palmas que ecoam para mim, entre a humilhação que sofri e o reconhecimento que recebi. Entre a filha invisível que ele tentou apagar e a almirante que ele foi obrigado a ver. O salão inteiro testemunhou, não apenas meu triunfo, mas o colapso do mito que ele construiu. O mito de que eu nunca seria suficiente. O mito de que eu não passava de uma sombra. O mito de que mulheres não podiam ocupar o espaço que conquistei. Todos esses mitos se quebraram com um único título, repetido em coro: Almirante. E enquanto os aplausos continuavam, olhei para o teto adornado de cristais, inspirei fundo e senti uma paz que jamais havia sentido antes. A paz de saber que não precisei gritar, não precisei humilhar, não precisei ferir, apenas precisei existir. Meu pai engasgou. Eu sorri em silêncio. E o mundo, naquela noite, finalmente me reconheceu. O salão permanecia em pé, as palmas ecoavam, e cada batida das mãos dos convidados soava como um trovão contra o silêncio que eu carreguei por tantos anos. Era um momento que transcendeu qualquer expectativa, qualquer sonho secreto que eu tivesse nutrido em noites solitárias. Ali estava eu, diante de todos, chamada não como filha, não como irmã, não como convidada incômoda, mas como almirante. E meu pai, que tantas vezes se ergueu como dono absoluto da narrativa familiar, agora não passava de um espectador engasgado, pálido, acuado. Não havia orgulho em seu olhar. Não havia lágrimas de emoção. Havia apenas a sombra pesada da incredulidade e da vergonha, porque diante de todos aqueles que aplaudiam, ele não poderia mais sustentar a mentira que repetiu durante anos, a de que eu não era ninguém. O reconhecimento que ele se recusou a me dar em privado, a vida havia decidido entregar em público, amplificado, imenso, irrevogável. Enquanto permanecia no centro do salão, recebendo as honras e os aplausos, lembrei de cada momento em que busquei nele um sinal, um gesto, uma palavra. Lembrei da menina que trouxe o boletim cheio de notas altas e ouviu apenas um resmungo indiferente. Lembrei da jovem que mostrou a primeira insígnia conquistada e recebeu um olhar frio, carregado de desdém. Lembrei da mulher que telefonou depois da primeira missão concluída com sucesso e ouviu do outro lado da linha: isso não muda nada. Esse reconhecimento nunca veio. Não por incapacidade, mas por escolha. Ele não quis. Ele não pôde. Ou talvez nunca suportou ver que sua filha trilhou um caminho maior do que aquele que ele imaginara para os filhos. Mas o que ele negou, o mundo gritou naquela noite. Cada aplauso, cada olhar de respeito, cada pessoa que se levantou em minha honra foi como uma sentença pública contra todos os anos em que ele tentou me reduzir. Eu não precisava mais da validação dele. Eu não precisava mais da aprovação que busquei em vão durante a infância. O salão inteiro se transformou na voz que ele nunca levantou para me reconhecer. E havia uma ironia nisso. Ele, que sempre viveu para as aparências, para o prestígio social, para o respeito dos outros, agora tinha diante de si a cena que jamais poderia controlar. Porque não era uma conversa íntima, não era uma disputa privada, não era uma briga de bastidores. Era público, era oficial, era irreversível. Os convidados continuaram aplaudindo, e muitos começaram a se aproximar. Pessoas que antes me ignoravam agora estendiam as mãos, sorrindo, parabenizando. Alguns usavam palavras formais. É uma honra conhecê-la, almirante. Outros
com a expressão de quem não acreditava no que via, balbuciavam: "Nunca imaginei. Meus parabéns. Que orgulho para todos nós." E eu sorria, agradecia com serenidade, cumprimentava com firmeza. Não havia arrogância no meu gesto, mas havia dignidade. Dignidade de quem não precisava mais gritar para ser ouvida. Olhei para meu irmão, que ainda parecia confuso. Seus olhos buscavam os do meu pai, como se quisesse uma explicação. Mas meu pai permanecia imóvel, a taça vazia na mão, o rosto ainda manchado pelo vinho que escorreu quando engasgou. Não tinha o que dizer. Não havia saída. Ele estava diante do tribunal mais implacável, a realidade. Minha mãe, ao contrário, tinha lágrimas nos olhos. Ela não se aproximou, não me abraçou de imediato, mas seu olhar dizia o que sua boca não conseguia expressar. Havia ali um misto de alívio, de orgulho silencioso e de dor. Dor por todos os anos em que ficou calada. Dor por não ter sido voz quando eu mais precisava. E eu, no meio de tudo, percebi que aquele momento não era sobre ele. Não era sobre meu pai. Era sobre mim. Sobre a mulher que sobreviveu ao silêncio, que transformou humilhação em disciplina, que fez da rejeição combustível. Era sobre a filha que não recebeu reconhecimento dentro de casa, mas que encontrou no mundo o eco de sua verdade. A cerimônia prosseguiu, mas nada mais seria igual. O show luxuoso montado para o casamento do meu irmão se transformou em palco do meu reconhecimento. Cada convidado, ao olhar para mim, já não via apenas a filha desprezada, mas a almirante que merecia respeito. Meu pai permaneceu no canto, tentando recuperar o controle, mas sua máscara havia caído. Cada olhar que o atravessava carregava a lembrança do brinde cruel que fizera minutos antes. Agora todos sabiam. Enquanto ele tentava me reduzir com piadas, eu já era maior do que qualquer uma de suas palavras. E esse contraste era, em si, a maior vingança. Não precisei enfrentá-lo diretamente. Não precisei jogar na cara dele minhas conquistas. Não precisei exigir desculpas. O próprio mundo fez isso por mim. O próprio mundo levantou-se, aplaudiu, gritou aquilo que ele nunca quis dizer. Honra a almirante. Saí daquela noite diferente. Não mais a filha que buscava aprovação, mas a mulher que compreendeu que nem sempre o reconhecimento vem de quem esperamos. Muitas vezes, vem de onde menos imaginamos, em dobro, em público, em alto e bom som. Meu pai talvez nunca vá me reconhecer. Talvez nunca pronuncie a palavra orgulho ao falar de mim. Talvez leve até o fim da vida o silêncio amargo de quem não soube celebrar a própria filha. Mas isso já não importa. Porque o que eu precisava, o que eu sempre esperei, eu recebi, e de forma grandiosa. O reconhecimento que nunca veio dele, o mundo inteiro gritou em sua frente. E no fundo, essa é a vitória mais doce. Não aquela que humilha o outro, mas a que nos liberta da necessidade de sermos validados por quem nunca quis nos ver. Naquela noite, enquanto o eco da palavra almirante ainda vibrava no salão, compreendi que eu já não era a filha invisível. Eu era finalmente aquilo que sempre sonhei. Um nome que não poderia mais ser negado.